Olá, curiosos! Bem-vindos ao Curiosidade Mestra. Quando pensamos em grandes impérios da história, quais vêm à sua mente? Roma, Egito, mongóis, talvez os incas ou astecas. Mas e se eu disser que alguns dos impérios mais poderosos, ricos e influentes que já existiram foram praticamente apagados dos livros de história que estudamos na escola? Hoje, vamos explorar civilizações que dominaram vastos territórios, acumularam riquezas inimagináveis e desenvolveram tecnologias avançadas para sua época, mas que, por alguma razão, não o esbemo devido reconhecimento na narrativa histórica tradicional. Prepare-se para conhecer impérios que rivalizavam com Roma em tamanho, superavam a Europa medieval em riqueza e que deixaram legados culturais e científicos impressionantes. Vamos descobrir não apenas como eles se tornaram tão poderosos, mas também por que foram esquecidos pela história convencional. Antes de mergulharmos nessa jornada pelo tempo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. E nos comentários, conte qual desses impérios você já conhecia ou qual mais te surpreendeu. Vamos começar. O Império Mali, o Reino do Ouro. Quando falamos de impérios africanos, poucos o esbemo destaque merecido. O Império Mali, que existiu entre os séculos 13 e 17 na África Ocidental, foi não apenas um dos maiores de seu tempo, mas possivelmente o mais rico do mundo medieval. No auge de seu poder, o Mali se estendia por territórios que hoje compreendem Mali, Senagor, Gâmbia, Guiné e partes da Mauritânia e Costa do Marfim. Para ter uma ideia, era maior que toda a Europa Ocidental, o que tornava o Mali extraordinariamente rico. Ouro, e muito dele. O império controlava as principais minas de ouro da África. Em uma época em que o metal precioso era extremamente valorizado no comércio mundial, estima-se que cerca de metade de todo o ouro em circulação no Velho Mundo, durante a Idade Média, veio do Império Mali. O governante mais famoso foi Mansa Musa, considerado por muitos historiadores como a pessoa mais rica que já existiu em toda a história. Sua peregrinação a Meca em 1324 é lendária. Ele viajou com uma caravana de 60.000 pessoas e 80 camelos carregando cada um 136 quilos de ouro em pó. Mansa Musa distribuiu tanto ouro pelo caminho, que causou inflação no Egito por mais de uma década. Além da riqueza, o Mali era um centro de conhecimento. A cidade de Timbuktu abrigava a Universidade de Sankore, uma das mais antigas do mundo, com uma biblioteca de mais de 700.000 manuscritos sobre matemática, medicina, astronomia e literatura. Então, por que um império tão vasto e rico é raramente mencionado nos livros de história? A resposta está na perspectiva eurocêntrica que domina nossa narrativa histórica. Durante séculos, a história foi escrita principalmente por europeus, que frequentemente minimizavam ou ignoravam as realizações de civilizações africanas. O Império Khmer. Os construtores de Angkor na região que hoje conhecemos como Camboja, Tailândia, Laos e Vietnã. Floresceu entre os séculos X e XV um dos impérios mais impressionantes da história, o Império Khmer. No seu auge, os Khmer governavam um território de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, com uma população estimada em mais de 1 milhão de pessoas, números impressionantes para a época. Mas o que realmente distingue os Khmer é sua incrível habilidade arquitetônica e de engenharia. Sua capital, Angkor, era a maior cidade pré-industrial do mundo, cobrindo uma área de mais de 1.000 quilômetros quadrados, maior que a atual Paris. Para comparação, Londres na mesma época tinha apenas 2 quilômetros quadrados. O complexo de templos de Angkor Wat, construído no século XII, continua sendo o maior monumento religioso do mundo, com mais de 162 hectares. Esta estrutura maravilhosa demonstra não apenas a devoção religiosa dos Khmer, mas também seu domínio da matemática, astronomia e engenharia. O templo foi construído com alinhamento astronômico preciso e incorpora proporções matemáticas sofisticadas em seu design. Além da arquitetura monumental, os Khmer desenvolveram um sistema hidráulico revolucionário, com reservatórios gigantes chamados baois e canais que se estendiam por centenas de quilômetros. Este sistema permitia até 3 colheitas de arroz por ano, sustentando sua enorme população. O declínio do Império Khmer começou no século X,
possivelmente devido a mudanças climáticas, pressão de reinos vizinhos e falhas no sistema hidráulico. Quando exploradores europeus finalmente chegaram à região séculos depois, encontraram apenas ruínas cobertas pela selva, levando ao mito de uma cidade perdida que havia sido abandonada misteriosamente. A história dos Khmer permaneceu obscura no Ocidente até o século XIX, quando exploradores franceses redescobriram Angkor. Mesmo hoje, apesar de Angkor Wat ser uma atração turística popular, poucos conhecem a verdadeira extensão e sofisticação do império que o construiu, o Império Aksumata, o gigante africano esquecido. Entre os séculos I e Xi DC, na região que hoje compreende Eritreia e norte da Etiópia, floresce um dos impérios mais influentes e tecnologicamente avançados da antiguidade, o Império de Aksum, no seu auge, entre os séculos III e VI. Aksum era considerado uma das 4 grandes potências mundiais, ao lado de Roma, Pérsia e China. Controlava rotas comerciais vitais entre o Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Oceano Índico, acumulando riquezas extraordinárias. Os Aksumatas foram pioneiros em várias tecnologias. Eles desenvolveram um sofisticado sistema de escrita chamado Ge'ez, que ainda é usado na liturgia da Igreja Ortodoxa Etíope. Também foram os primeiros africanos a cunhar suas próprias moedas de ouro, prata e bronze, um símbolo de soberania e poder econômico na época. Um dos monumentos mais impressionantes deixados por Aksum são suas estelas monumentais. A maior delas, conhecida como a Grande Estela, tinha 33 metros de altura e pesava mais de 520 toneladas, a maior peça monolítica de pedra, já erguida por humanos na antiguidade. Aksum também tem um lugar especial na história religiosa. Foi um dos primeiros reinos a adotar oficialmente o cristianismo, ainda no século IV, antes mesmo de muitas partes da Europa. Segundo a tradição etíope, a cidade de Aksum abriga a Arca da Aliança original. Na igreja de Santa Maria de Sião, o declínio de Aksum começou com a ascensão do Islã e a mudança nas rotas comerciais. Gradualmente, seu poder diminuiu até que o centro político se deslocou para o interior da Etiópia. Por que Aksum é tão pouco conhecido? Além do viés eurocêntrico da historiografia tradicional, o isolamento geográfico da região após o declínio do império contribuiu para seu esquecimento. Ironicamente, esse mesmo isolamento ajudou a preservar muitos aspectos da cultura Aksumatan na Etiópia moderna. O Império Seleucida, o herdeiro esquecido de Alexandre após a morte de Alexandre o Grande, em 32-3 AC, seu vasto império foi dividido entre seus generais. Um deles, Seleuco I Nicator, fundou o que se tornaria um dos maiores impérios da antiguidade, o Império Seleucida. No seu auge, o império se estendia da Turquia moderna até o Afeganistão e Paquistão, incluindo partes do Oriente Médio e Ásia Central. Era um verdadeiro colosso territorial. Maior que o Império Romano em sua extensão máxima, os Seleucidas criaram uma fascinante fusão cultural entre o helenismo grego e as tradições orientais. Fundaram dezenas de cidades, muitas nomeadas Antioquia ou Seleucia, que se tornaram centros de comércio e cultura. A capital, Seleucia do Tigre, rivalizava com Alexandria em esplendor e importância. O império foi um importante centro de avanços científicos. O astrônomo Seleuco de Seleucia foi um dos primeiros a defender o modelo heliocêntrico, 1700 anos antes de Copérnico. Nas artes, a escultura greco-budista, que floresceu nas regiões orientais do império, influenciou a arte budista em toda a Ásia. Gradualmente, o império perdeu territórios para os partos a leste e para os romanos a oeste, até ser finalmente absorvido pelo Império Romano em 63 AC. Por que um império tão vasto e influente é frequentemente esquecido? Em parte porque ficou espremido na narrativa histórica entre Alexandre o Grande, cujas conquistas o precederam, e o Império Romano que o sucedeu. Além disso, muitas de suas realizações culturais são frequentemente atribuídas genericamente à civilização helenística sem reconhecimento específico aos Seleucidas. O Império Songhai, o gigante do Sahel após o declínio do Império Mali. Surgiu na mesma região da África Ocidental outro colosso, o Império Songhai. Entre os séculos XV e XVI, tornou-se o maior império da história da África. Sob o comando de Sani Ali, e depois de Muhammad Touré, conhecido como Askia, o Grande, o Songhai se expandiu enormemente,
controlando territórios que hoje compreendem partes de Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Gâmbia, Mauritânia, Guiné e Burkina Faso. A capital, Gao, junto com as cidades de Timbuktu e Djenné, formavam centros urbanos impressionantes, com universidades que atraíam estudiosos de todo o mundo islâmico. Timbuktu, em particular, era um centro intelectual onde se estudava matemática, astronomia, literatura e direito. O sistema administrativo do Songhai era notavelmente sofisticado. O império era dividido em províncias, cada uma com governadores, coletores de impostos e um exército permanente. Askia Muhammad implementou um sistema de pesos e medidas padronizado e reformou o sistema monetário. O comércio era a espinha dorsal da economia Songhai. Eles controlavam as rotas de ouro, sal e escravos que cruzavam o Saara, conectando a África subsaariana ao norte da África e, por extensão, à Europa e ao Oriente Médio. O fim do império veio em 1591, quando foi derrotado por um exército marroquino equipado com armas de fogo, tecnologia que os Songhai não possuíam. Esta batalha, conhecida como a Batalha de Tondibi, marcou o fim de uma era de grandes impérios africanos na região, assim como outros impérios africanos. O Songhai raramente recebe o devido reconhecimento nos livros de história ocidentais, apesar de sua sofisticação administrativa, riqueza e contribuições culturais. Estes são apenas alguns exemplos dos muitos impérios poderosos que foram marginalizados na narrativa histórica tradicional, de Mali Khmer, de Axum a Seleucida e Songhai. Cada um desses impérios deixou legados impressionantes que merecem ser conhecidos e estudados. O que todos eles nos ensinam é que a história é muito mais rica e diversa do que geralmente aprendemos. Civilizações extraordinárias floresceram em todos os continentes, desenvolvendo tecnologias avançadas, sistemas políticos complexos e culturas sofisticadas. Por que tantos desses impérios foram esquecidos? As razões variam, mas frequentemente incluem viés eurocêntrico na escrita da história, falta de fontes escritas preservadas, ou simplesmente o fato de que a história é frequentemente escrita pelos vencedores ou por aqueles com mais poder para perpetuar sua narrativa. Conhecer esses impérios não é apenas uma questão de curiosidade histórica, mas também de justiça. Reconhecer suas realizações nos dá uma visão mais completa e precisa do passado humano e nos ajuda a entender melhor nosso presente. E você, qual desses impérios esquecidos mais te surpreendeu? Conhecia algum deles antes? Deixe nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Estamos sempre trazendo curiosidades fascinantes como estas. Aqui é o Curiosidade Mestra, onde a busca pelo conhecimento nunca termina. Até o próximo vídeo.